build a better world sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Marvel, uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, dona de personagens muito queridos, muito carismáticos e que fazem parte da vida de amantes dos quadrinhos há bastante tempo. A Marvel, que tem como personagem mais conhecido, mais popular o Homem-Aranha, mas também tem o Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, Demolidor, Quarteto Fantástico, X-Men, Os Vingadores. A lista é enorme. E claro, tendo um plantel desses de heróis, o mais comum é esperar que muitos deles virassem filmes. No começo eles viraram desenhos animados. Quem lembra dos desenhos animados da Marvel da década de 60 vai lembrar como eles eram bem toscos, muito mal feitos. Final dos anos 70 para o início dos anos 80, a própria Marvel liberou algumas personagens para longas metragens, mas todos muito ruins. Alguns não chegaram nem a ser lançados de tão ruins que ficaram. E a Marvel, a editora, passou a enfrentar também algumas dificuldades financeiras e por conta disso terminou cedendo os direitos de algumas das suas personagens para o cinema. Com isso, ela perdeu os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, por exemplo, que hoje pertence à Sony para fazer seus filmes. Perdeu também Quarteto Fantástico, que hoje está na Fox, e perdeu também os X-Men, que também está na Fox. Em 2008, pouco antes, 2006 para 2007, a Marvel resolveu investir de uma maneira mais precisa na produção, na adaptação de histórias de seus heróis para o cinema. Em 2008, através da própria Marvel, que montou um estúdio para isso, ela lança a sua primeira adaptação, O Homem de Ferro. Mas convém recapitular como ela chegou a esse ponto. Por conta do sucesso de outras adaptações suas, como, por exemplo, o X-Men, o primeiro, dirigido pelo Bryan Singer no ano 2000, e principalmente a sua continuação de 2002, que além de ter agradado bastante aos fãs, rendeu muito dinheiro, a Sony, em 2002, lança o primeiro filme do Homem-Aranha, aproveitando as comemorações dos 40 anos do herói. Dirigido pelo Sam Raimi, aquele primeiro filme terminou virando uma trilogia. Teve o segundo filme em 2004 e o terceiro dessa primeira trilogia em 2007. Todos com grande sucesso de público e de crítica. O que deixou, claro, a Marvel, que era dona de um plantel muito grande de heróis, animada para investir melhor nesse segmento. Ao contrário da DC Comics, pertence à Warner, que é a grande rival da Marvel, que tem também um plantel muito grande de heróis, como o Super-Homem, como o Batman, Mulher Maravilha, mas que não vinha fazendo um bom proveito dessas adaptações, a Marvel conseguiu acertar. Então, era o caminho aberto para fazer boas adaptações e explorar todo esse mercado que, por conta da tecnologia digital que propiciava fazer qualquer coisa, agora tinha aquela máxima: qualquer coisa que você imaginasse era possível de fazer num filme, não havia mais limites tecnológicos para isso. Então, em 2008, numa ação bastante audaciosa, a Marvel pega um herói do seu segundo escalão, não era um herói tão popular assim, o Homem de Ferro, e faz a sua primeira produção. Homem de Ferro, dirigido em 2008 por Jon Favreau, se revela um belíssimo filme, bem armado, bem funcional, e lança o que hoje a gente conhece como o universo Marvel do cinema. O que ela quis fazer? Ela resolveu imprimir nos filmes a mesma cronologia que ela conseguiu imprimir nos quadrinhos. Diferente da DC Comics, as histórias da Marvel são assim, elas se intercalam com as de outros heróis, elas acontecem de uma maneira quase que orgânica, obedecendo uma certa cronologia. As histórias vão se misturando num grande arco de histórias. E isso ela quis imprimir justamente no cinema. Abriu com o Homem de Ferro, depois tivemos o filme do Thor, do Capitão América, um novo filme do Hulk. Isso tudo foi sendo preparado para, em 2012, ela fazer um filme que era muito aguardado pelos fãs, o filme
dos Vingadores, que foi escrito e dirigido em 2012 pelo Joss Whedon. Então, os filmes todos que ela produziu entre 2008 e 2012 funcionaram como um aperitivo para o filme dos Vingadores, que na época obteve uma bilheteria absurda de US$ 1,5 bilhão. É a adaptação de quadrinhos de maior sucesso até hoje na história do cinema. Com o filme dos Vingadores, a Marvel fechou o que ela chama de primeira fase. Ela está agora finalizando uma segunda fase de adaptações. Tivemos o Homem de Ferro 3, tivemos também o Thor 2, O Mundo Sombrio, e agora nos cinemas temos o Capitão América 2, ou Capitão América, o Soldado Invernal, que dá continuidade a esse arco de histórias que começou lá atrás com o Homem de Ferro. E é um preparativo para o grande evento do ano que vem, que vai ser o segundo filme dos Vingadores. Um dos diretores da Marvel, do Marvel Studios, chegou a anunciar recentemente que eles têm um planejamento de filmes adaptados do seu plantel de super-heróis até o ano de 2028. Então, ainda vamos ter muitos filmes da Marvel pela frente. E falando especificamente agora do Capitão América, o Soldado Invernal, que ainda está em cartaz nas salas de cinema, eles conseguiram pegar uma personagem difícil, que mesmo no quadrinhos há muito tempo não possui histórias muito interessantes, até por conta da forte associação que existe entre ele e os Estados Unidos. O Capitão América sempre foi um personagem muito difícil de ser trabalhado nos quadrinhos, fora dos Estados Unidos. Mas eles conseguiram, com os 2 filmes do Capitão América, criar uma empatia muito forte com esse herói, destacando o caráter dele, a ética dele, a coragem dele, e dissociando muito aquela postura pró-América que, num primeiro momento, isso poderia trazer. O primeiro filme do Capitão América, dirigido pelo Joe Johnston, ele colocava o nosso herói na época em que ele foi criado, no período da Segunda Guerra Mundial. O franzino Steve Rogers termina sendo submetido a uma experiência e se transforma num super soldado. Depois a gente conhece como Capitão América. O filme, justamente por entrar nessa questão mais nostálgica de mostrar aquele período da guerra, aquele idealismo, aquela coisa mais inocente, funcionou muito bem. Já o segundo filme, que acontece num período pós-Vingadores, ou seja, já no presente, o Capitão América, para quem sabe, ficou congelado, foi encontrado pelos Vingadores e agora vive no nosso presente. Eles precisavam dar continuidade a essa história, até para fazer a conexão com outros filmes da Marvel que virão na sequência. O novo filme do Capitão América conseguiu, em muitos aspectos, até superar o primeiro. E não é exagero nenhum dizer que é uma das melhores adaptações da Marvel agora nessa fase de adaptações cinematográficas. Um filme que consegue transcender muito do que você vê nos quadrinhos, consegue injetar sangue novo na história e tornar a personagem do Capitão América uma personagem bem legal. Então, a Marvel veio para ficar, principalmente a partir de 2009, quando ela foi comprada pela Disney, e eu não consigo ver um lugar melhor para a Marvel estar alojada hoje do que na Disney. Houve muito receio na época do que é que a Disney iria fazer com esse universo Marvel, mas eles têm feito bons trabalhos e com esse amparo tecnológico e financeiro que a Disney tem, não é de duvidar de muito pouco tempo a Marvel ter de volta para o cinema aquelas personagens como o Homem-Aranha, como o X-Men, como o Quarteto Fantástico, de volta no seu plantel de super-heróis. E aí vamos ver o que é que eles vão fazer com todo esse material. A expectativa é muito boa. Até o próximo Cinemarda. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's a ghost. You'll never find him. They joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies.
takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. Captain America needs my help. When do we start? We just did. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. You told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. How do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad.